Uma das taras que as pessoas têm na internet, que eu acredito, seja essa tara por achar o conteúdo perfeito, de achar o nicho perfeito. Tanto é que eu já fiz vídeos sobre nicho e tem muitos canais que falam sobre criação de canais dark, etc., que eles toda semana fazem um vídeo sobre algum nicho novo, sobre alguma tendência nova, etc. E cara, isso é realmente uma parada doentia, na minha opinião, porque você acaba nunca focando em uma coisa. E existe uma certa tentação na criação de conteúdo que é você ficar estudando, estudando, estudando sempre e buscando sempre aquela nova oportunidade, aquele novo formato e você nunca chega e bota a coisa na prática. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo nesse formato, né? Nesse formato meio caguei 100%, né? Eu só peguei meu celular aqui, botei, eu tô no meu próprio jardim aqui, não preparei nada de muito específico para falar, só estou abrindo a câmera e quero compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu tenho nesse negócio do YouTube e também sobre a vida, né, no geral. E cara, esse é um erro que eu vejo as pessoas cometerem todos os dias, assim, é uma coisa impressionante. As pessoas, elas sempre querem achar a parada perfeita para começar. Então elas nunca. Porque é meio contraintuitivo também, né? De fato, você querer trocar a roda com o carro em movimento, que é o que você tem que fazer sempre se você quiser ter um negócio que funcione, é meio contraintuitivo, né? Parece que, por um lado, você tem que estudar, tudo bem, mas por outro lado, você tem que conciliar esse estudo com a prática, com a ação. Então, ao invés de você ficar procurando aquele formato perfeito, né, aquele nicho perfeito, o nicho que. Porque aí tem um nicho que é muito bom, já está saturado, aí o nicho que não tem ninguém fazendo porque não dá dinheiro. Então acaba que você fica meio confuso sempre. Aí eu tenho vários alunos, o cara cria um canal para falar sobre histórias de mistério, sei lá. Aí dá 2 vídeos ele já mudou para um Velho Oeste, por exemplo. Foi um exemplo que eu de um aluno lá nosso que me mostrou o canal dele, eu estava analisando o canal e tudo mais. Não que seja errado você mudar o nicho e tudo mais, assim, você só não pode ficar desesperado para mudar o tempo inteiro. Então você testou 2 vídeos, os 2 vídeos não deram certo e tal, o que você faz? Você simplesmente muda completamente o rumo, cria um canal novo. Tem gente que eu conheço que é psicopata do canal novo. O cara faz 3 vídeos no canal, cria um canal novo. Aí faz mais 3, cria um canal novo. Aí faz outro, cria um canal novo. Cara, se a pessoa tem atalho em criar conta no YouTube, no Google, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, o que é meu principal conselho, né? Se eu fosse falar para alguém que esteja na dúvida, né? Cara, sobre o que eu vou criar o meu canal? Porque essa é uma baita pergunta, né? Sobre o que eu vou começar a criar conteúdo no YouTube? Porque são muitas possibilidades. Mas o que eu discordo da maior parte dos criadores de conteúdo aqui na internet? Eu não acredito que você tem que ir 100% pelo nicho em alta. Eu não acredito que você tem que ir 100% pelo que dá mais dinheiro. Eu não acredito que você tem que ir 100% no RPM mais alto, no público mais premium, etc. Eu entendo, veja, eu não sou um idiota. Eu entendo que o YouTube é um negócio, certo? Isso aqui, esse canal que eu tenho aqui é um negócio para mim, é o meu trabalho. Mas, por outro lado, cara, eu vejo que como a coisa demora, e se você é iniciante agora, se você está começando agora, muito provavelmente vai demorar bastante tempo até você conseguir engrenar um canal, certo? Então, como a coisa demora e você precisa desse processo de aprimoramento, de aprender a fazer vídeo, de aprender a falar com uma... Na verdade, o canal DAC nem precisa falar com uma câmera, mas de aprender a escolher uma voz, por exemplo, no Eleven Labs, de escolher como que você vai editar o vídeo, que tipo de imagem que você vai criar para você ilustrar esse seu vídeo, o que você vai animar ou não. Isso tudo são coisas complexas que demandam um tempo até você aprender, certo? É como se você fosse fazer qualquer outra profissão. Porra, você é um advogado, você não vai chegar em um mês você é um advogado, entendeu? Não é assim que funciona a realidade da vida. As coisas são demoradas, as coisas são complicadas. Então, o que eu sugiro para as pessoas quando elas estão começando a ter essa dúvida? Que lado que eu vou, que nicho que eu vou? O que eu digo para elas, cara? Olha, escolhe alguma coisa que você domine ou que você já seja uma espécie de autoridade naquela coisa. E autoridade que eu digo não no sentido de você ter um diploma na coisa, ou que você tem que ser formado, né, que você já tem que ter trabalhado na área. Não, não é isso. Então, por exemplo,
Eu, quando era mais jovem, quando eu estava acabando aí a escola, sei lá, 2016, 2015, 2016, eu gostava muito de NBA. Pô, fiquei fãzaço do Curry, do Golden State Warriors, comecei a ser hater do LeBron, essas coisas assim, sabe? Depois eu passei a ser aficionado por futebol americano e tal. E, cara, naquela época, tipo, pra mim, a NBA era muito mais interessante, era uma coisa que eu pesquisava, cara, que eu debatia com meus amigos, que eu, pô, ficava zoando meus amigos. Tinha um amigo que torcia pro Clippers, que a minha discussão com ele era sempre essa. Ele falava que o Chris Paul era melhor que o Stephen Curry, que é outro armador lá. E eu passava, cara, a aula inteira debatendo com ele que o Curry era melhor, não sei o que. Naquela época ainda existia uma discussão, tá? Hoje em dia, pô, nem tem discussão mais, né? O Curry já é considerado aí o melhor armador da história, né? Junto com o Magic Johnson, sei lá, também já faz o tempo que eu não acompanho muito a NBA, mas pelo que eu vi dos rankings aí dos GOATs da NBA, eu acho que é basicamente isso, né? Que acontece hoje em dia. Então, por que eu estou falando essa história, né? Porque naquela época, beleza, eu tava com o quê? 18, 17 anos, sei lá. E eu era uma autoridade em basquete naquele momento. Percebe? Porque eu pesquisava, porque eu via vídeo no YouTube, porque eu via teoria da conspiração, porque eu via vídeo de história, porque eu discutia com meus amigos. Eu conhecia o assunto, entendeu? Então, porra, eu sabia que o pai do Stephen Curry, por exemplo, era um jogador de basquete também, o Del Curry, né? Que era um baita cestinha lá. Eu sabia de vários fatos diferentes sobre esse universo. Então eu sabia, por exemplo, que o LeBron James, sei lá, tinha pulado, não foi para a faculdade antes de ir para a NBA. Eu sabia muito bem como funcionava um draft. Eu sabia muito bem que eram os prospectos. Eu acompanhava alguma coisa lá da faculdade, da universidade, dos prospectos mais importantes da NBA. Então por que eu estou te falando isso tudo? Porque esse é um exemplo de um dos assuntos que eu considero que era uma autoridade minha. Então, que eu tinha capacidade de falar sobre esse assunto, percebe? E eu tinha muitas ideias diferentes, eu conhecia muito, eu falava com as pessoas sobre a coisa. Então, não é autoridade no sentido de, porra, eu já joguei lá no college dos Estados Unidos. Ou, sei lá, meu pai era um ex-jogador da NBA. Não é isso a questão autoridade. É simplesmente um universo que você conhece muito bem e que te interessa. Percebe? Que tem o fator interesse aqui também. Então, se eu pego e olho para o Francisco de 2015, 2016, sei lá, que era fãzaço de basquete, se ele tivesse naquele momento começando um projeto de YouTube, naquela época nem tinha, né, opção de fazer coisas com inteligência artificial, nem nada do tipo, então eu teria que fazer em inglês algum vídeo, nem era meu objetivo na época e tudo mais. Porra, tem uma formiga aqui subindo no meu pé, cara. Porra, saudade do meu escritório. Que isso. Enfim. Mas o que eu tava falando? Do Francisco. Então, naquela época, o Francisco de 2016, ele poderia criar esse conteúdo e mesmo que no começo ele não tivesse resultado, preste atenção nisso, mesmo que no começo fosse difícil, meus vídeos ficassem uma bosta, eu ia continuar fazendo porque era interessante. Entendeu? Eu ia continuar fazendo porque eu gostava do assunto, porque eu amava o assunto. Então, o que eu acho que a maior parte dos youtubers aí, dos guruzões dark, eles não falam? Existe essa parte psicológica, essa inteligência psicológica que você tem que ter por trás da criação do conteúdo. Que é que tipo de conteúdo eu vou continuar fazendo mesmo que o meu vídeo vá mal. Porque eu tenho que continuar avançando, tenho que continuar aprendendo, tenho que continuar desenvolvendo a minha habilidade, o meu skill set, né, daquela área, para que chegue num momento que depois de 50 vídeos do Curry, sei lá, ou do Golden State Warriors, ou de outros temas, cara, eu vou ter uma baita experiência já. E por mais que esses 50 vídeos deem totalmente errado, vai ser bom pra mim. Percebe? Por quê? Porque, porra, eu vou ter aprendido muito com esses 50 vídeos. Eu vou ter aprendido a editar bem, eu vou ter aprendido a pegar o timing ali da edição, eu vou ver que, porra, tá bom, desses meus 50 vídeos, 45 deram 10 views, sei lá. Mas tiveram 5 que passou de 100, teve um até que chegou a 500. Porra. E aí eu vou pensar, caraca, o que eu fiz nesse único vídeo que eu posso replicar agora? Mas percebe que se você faz 3 e morre, 3 vídeos e pum, morreu, esquece. A coisa nunca vai dar certo.
entendeu? Então tem esse aspecto também, cara. As pessoas elas subestimam muito essa inteligência emocional e te falam assim, ó, aí, fulano, esse nicho aí tá bombando, hein? Aí tu vai ver qual que é o nicho, né? O nicho é, sei lá, equipamentos de ginástica para idosos chineses. Aí você vai fazer um vídeo sobre essa porra. Aí você fez 2 vídeos, o resultado foi uma bosta. Beleza, mas e aí? Aí você vai desistir, aí você vai para outro nicho, aí você nunca vai aprender profundamente sobre o universo. E aí o que acontece muitas vezes com essas pessoas que às vezes até conseguem ter sucesso, né? Porque, porra, sei lá, às vezes você consegue fazer um bom vídeo, a inteligência artificial é muito boa já, você usa o Claude aí, o Claude consegue montar roteiros sem você mandar muitas referências boas, etc. Você, pega um gerador de imagem, acerta uma thumb aí, sei lá, dá uma cagada, acerta o vídeo. O que vai acontecer? Você vai ter dificuldade para replicar esse sucesso, porque você não conhece o universo. Mas se você, por exemplo, no caso da NBA, se você conhece bem ali, então vamos supor que desses 50 vídeos que eu postei da NBA lá, o que deu certo foi sobre a rivalidade histórica Cleveland Cavaliers contra Golden State Warriors, por exemplo. Vamos supor que foi esse que deu certo, esse que bombou. Cara, eu vou saber de maneira muito mais fácil replicar esse formato para outros times ou para outros jogadores, porque eu conheço o universo. Então imagina que eu acerto um vídeo falando sobre esses equipamentos de ginástica para idosos chineses. Acertei lá os top 3 equipamentos que os chineses que as senhoras chinesas mais gostam. Cara, como é que eu vou replicar essa porra, irmão? Vai ser muito difícil. Como é que eu vou saber qual desses por que deu certo isso? Vai ser muito difícil, entendeu? Então, por mais que eu tenha uma certa... por mais que, sei lá, esse nicho é específico, ele dê muita grana. Então, tá pagando $10 do RPM, etc. Enquanto que o nicho da NBA lá para os gringos está pagando 6. Mas você não vê que é muito melhor você fazer um negócio em torno de um assunto que você domina, que você gosta, do que um que, tá bom, paga mais, mas vai ser muito mais difícil de você acertar vídeos com constância? Porque a ideia do... Eu não sei, tá? Vocês podem achar o que vocês quiserem. Eu acho que as pessoas que criam um canal Dark, elas têm uma certa noção de que elas vão sempre estar criando um canal novo. Então, eu acertei esse aqui agora, vou criar um próximo amanhã. Aí, depois de amanhã, eu já criei um canal em alemão para falar sobre esse assunto, ou para falar sobre outro. Cara, você me percebe que isso é meio doideira? Porque é muito melhor você focar em ter um canal grande muito bom. Depois que esse canal já estiver sólido, você tiver criado processos para a criação do conteúdo, que você estiver conseguindo criar rapidamente os conteúdos, etc. Se esse canal já está funcionando assim, aí sim você pensa em criar um próximo, né? Porque pode ser, sei lá, que você seja desmonetizado, caia em conteúdo inautêntico, aconteça alguma tragédia com o teu canal e você tem que ter um outro. Aí beleza, tudo bem, faz sentido você ter mais de um canal, mas não faz sentido você estar o tempo inteiro, todo mês, criando um novo, etc. Isso é meio doideira, na minha opinião. Isso gasta muita energia. Por mais que você às vezes acerte um ou outro e você ganhe, sei lá, ganhei $3.000 nesse mês. Mas que tipo de vida você viveu naquele período que te fez ganhar esse dinheiro, né? Acho que é muito mais estável você ter, é muito mais feliz para a pessoa, para você passar o seu dia a dia dessa maneira, né? Tipo, esse projeto, eu vou construir esse projeto com uma coisa que genuinamente é meu interesse e eu vou focar nisso. E por mais que dê errado, eu estou avançando, por mais que o progresso seja lento, eu estou melhorando, estou me tornando uma pessoa, estou desenvolvendo aqui as minhas habilidades, as minhas skills e é isso, cara. Muitas vezes, nossos empreendimentos, a gente tem que fazer, deu errado, mas eu fiquei melhor, entendeu? Então eu fiz, no final o resultado foi horrível, mas quem se transformou nesse processo? Eu. Eu me tornei uma pessoa melhor, mais capaz. Então, se eu estou aqui, por exemplo, hoje, fazendo esse vídeo aqui, significa que eu já errei muitas e muitas vezes para perceber essas coisas, entendeu? E, enfim, mas esse é um novo formato que eu quis trazer aqui para o canal, um formato meio de conversa aqui, meio descontraído. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você quiser assistir mais disso, comenta aqui embaixo para eu saber se vocês curtiram ou não. E é nóis. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Tamo junto, um forte abraço aí, valeu e até o nosso próximo.